Livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: atire seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Verso 2, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Agora eu quero que você ouça uma tradução desse texto, que é da Bíblia NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. NTLH, alguém tem a NTLH inclusive? Alguns têm. Eu quero ler para você compreender qual é a tradução específica desse texto. Porque quando a gente ouve, Bruno, lança teu pão sobre as águas. Alguém já comeu pão molhado aqui? É um negócio ruim, né? É desconfortável. E a gente lê esse texto e a gente fala, mas o que tem a ver isso, lançar o pão sobre as águas? E depois de muitos dias você vai achar. Você acha que você soltar um pão caseiro no rio, você acha ele depois de muitos dias? Só você colocar ele numa Tupperware bem fechadinha, né? E ainda é perigoso os peixinhos tentar furar para comer seu pão. Mas, amados, isso não é uma linguagem figurativa, simbólica. Olha o que esse texto quer dizer segundo a NTLH. Diz assim o texto: empregue seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique o seu dinheiro em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Agora ficou mais fácil. O negócio de lançar o pão sobre as águas, porque o pão era o sustento deles, aquilo que fazia com que eles tivessem energia para trabalhar. Ele diz, então lança teu pão, empregue a sua energia, a sua força, o seu dinheiro, os seus bens, empregue ele em bons negócios. Por exemplo, me perdoe se alguém trabalha com isso. Você acha que é um bom negócio esses marketings multiníveis, onde você emprega 1.000 e a promessa é que daqui 6 meses você está ganhando 10 mil por mês? Irmãos, isso é furada. Isso é furada. Por quê? É gente que quer ganhar sem trabalhar muito. Eu não conheço, Márcio, nenhum tipo de trabalho que seja rentável que não dê serviço, Davi. É verdade ou não é? Nós precisamos entender, o texto é bem claro. Empregue seu dinheiro em bons negócios. Aplique em vários lugares. E olha, esse texto é mais profético do que nunca, Silvana, para os dias de hoje. Porque ele diz assim, porque você não sabe a crise que vai acontecer no mundo amanhã. E hoje nós estamos vivendo em crise. E eu quero falar com você hoje sobre finanças. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, fala ao coração dos teus filhos. Libera o nosso coração para compreendermos a tua palavra hoje. Principalmente porque falamos de finanças. E muitas pessoas, Senhor, elas ficam desconfortáveis quando se fala de dinheiro na igreja. Porque alguns acreditam que quando o pastor vai falar de dinheiro, automaticamente ele quer falar de dízimo e oferta. E eles rejeitam essa palavra. Que nós hoje, Senhor, possamos ter uma plena consciência sobre finanças. Não apenas sobre uma vida liberal, mas como a tua palavra nos ensina a aplicar, a gerir aquilo que o Senhor tem nos dado como recursos. Que a tua palavra ela seja rema e diretiva aos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro, e aquele que concorda, diga. Amém. Amados, quando se fala de finanças, Reinaldo, na igreja, algumas pessoas torcem o nariz e fecham os seus ouvidos. Porque acreditam que o dinheiro, que o assunto dinheiro, Davi, não é um assunto espiritual. Só que eu posso dizer para vocês que o dinheiro, ele é mais espiritual do que nós imaginamos. Porque tudo que nós vamos fazer em nossa vida, seja natural ou até para o espiritual, tem um custo. Hoje, para você sobreviver, simplesmente para você levantar da cama e se manter de pé, você tem que gastar dinheiro. O pão custa, o arroz custa, o feijão custa, a roupa que você está vestido tem um custo. Aí nós vamos trazer isso para o ambiente espiritual. Esta igreja tem um custo. Tudo que eu e você formos fazer em nossa vida tem que ter um custo. Se não entendermos isso, nós começamos, infelizmente, a fracassar. Então o assunto dinheiro é mais espiritual do que nós imaginamos, que até para pregar o evangelho tem um custo. Essa Bíblia que você está segurando em sua mão, ela teve um custo, por mais que você tenha ganho ela de alguém, de alguma instituição de evangelismo, ela custou. Se for uma Bíblia de estudo, uma Bíblia mais completa, custa no mínimo R$100, R$110. Se for uma Bíblia simples, vai custar pelo menos R$10, R$15. Eu sou escritor, e tudo aquilo que Deus ministra ao meu coração, eu gosto de colocar no papel, e hoje são 12 livros, inclusive, eu tenho uma novidade para vocês. Deus, pode aplaudir a Jesus. Chegou.
o meu mais recente livro, O Poder do Jejum. Aqui, amados, tem ferramentas maravilhosas para nós aplicarmos na nossa vida espiritual e rompermos espiritualmente. Isso aqui é a primeira prova, é a primícia, eu fiz questão de trazer para consagrar ao Senhor. Daqui 7 dias está chegando a todas as unidades, a gente vai fazer um lançamento aqui, compartilhar com vocês. Mas, amados, para eu poder compartilhar os ensinamentos que estão aqui para você romper em todas as áreas da sua vida espiritual através do jejum, teve um custo. E eu preciso vender para poder suprir esse custo. Você que comprar o meu livro ou qualquer livro tem que pagar esse preço. Então, até para que nós possamos ter um tempo de relacionamento com Deus, seja através da Bíblia, através de da Escritura, através de literatura, temos um custo. Só que muitas vezes nós não avaliamos esse custo. E achamos que o assunto dinheiro é apenas natural e humano. E quando o pastor fala de dinheiro na igreja, logo torcemos o nariz, porque achamos que o pastor quer o nosso carro, a nossa casa. De fato, amados, tem muita gente aí no meio evangélico, no meio gospel, que ele está trabalhando para o reino apenas por causa de dinheiro. Hoje nós vemos muitos artistas que, se você convidar ele para vir numa igreja como a nossa, ele pergunta a primeira coisa, já fiz vários convites para vários pregadores e cantores famosos: quantos membros você tem? Qual é o tamanho da sua igreja? Quantos lugares a sua igreja oferece? E a última pergunta, qual oferta você está disposto a disponibilizar para nosso ministério? A gente sabe que tem algumas pessoas que, infelizmente, elas fazem do evangelho um comércio. Eles são mercenários. Eu já viajei muito hoje, por causa das duas igrejas, diminuí. Mas já viajei muito o Brasil e nunca cobrei para pregar. Nunca alguém me ligou e falou: quanto você me cobra? Eu disse: tanto. Mas Deus sempre me honrou todas as vezes que eu saí. Porque Deus, Ele honra aqueles que são fiéis. Nós também encontramos muitas igrejas, infelizmente, que elas estão hoje deturpando o assunto dinheiro. E ele faz uma lavagem cerebral na mente dos seus membros ou daqueles que são frequentadores e faz com que ele pense que Deus quer fazer barganha com ele. Você está doente, traz uma oferta de R$2.000 e ele te cura. Você quer uma empresa rentável, então dá tudo que você tem e ele vai te prosperar. Você quer trocar de carro, dá teu carro agora, porque depois ele vai te dar um carro melhor. Você não está contente com a sua casa, quer uma casa melhor, então você oferece a tua casa como oferta. Aí, amados, é um negócio já meio complicado. A palavra de Deus não ensina isso. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina muitos princípios fundamentais sobre finanças que às vezes nós não compreendemos, porque a teologia ela bagunçou. Aliás, algumas pessoas que pregam algumas teologias específicas bagunçou o nosso coração. Mas nessas próximas 3 semanas, hoje mais 2 quintas-feiras, aliás, eu quero fazer com que o teu coração tenha plena compreensão do assunto finanças dentro da Bíblia. Te prometo que eu não vou te escandalizar falando de dízimo e oferta, se o seu coração é fechado a isso. Eu não vou obrigar ninguém a ser ofertante, não vou ficar fazendo envelope A, B ou C para você poder prosperar. Mas eu quero te ensinar sobre princípios de Deus, na sua vida financeira. A primeira coisa que nós precisamos entender, amados, que o assunto finanças, ele é muito pouco ensinado na nossa nação. Hoje, amados, uma pessoa, uma criança, eu tenho filhos de 5 e 6 anos, ele começa a estudar desde o seu primeiro ano e vai até o 3º ano do ensino médio. E pelo menos na minha época, eu creio que hoje algumas escolas particulares, as públicas eu não tenho essa certeza, mas hoje algumas escolas particulares, elas começam, William, a ensinar um pouco sobre finanças. Mas ainda é muito aquém ao que nós precisaríamos. Eu particularmente fiz todo o meu ensino médio, todo o meu colegial, ensino médio, e eu não aprendi sobre vida financeira ou como gerir finanças. Eu fui aprender um pouco na escola sobre finanças quando eu fiz a minha primeira faculdade, que foi economia. E não tem como falar de economia, Fabiane, se não falar de finanças. Mas mesmo fazendo economia e administração, que foi a minha segunda faculdade, eu não aprendi a gerir as minhas finanças de uma forma doméstica. E é por isso, amados, que o IPEA, o Instituto de Pesquisas Avançadas do Brasil, diz que a cada 10 brasileiros, 5 estão com o seu nome restritivo em alguma entidade de proteção ao crédito. Claro que menos aqui na igreja, amém? Amém, queridos? Lá fora, menos aqui na comunidade cristã Nova Aliança, de cada 10 pessoas, 5 estão endividadas. Gostaria que isso fosse verdade, mas infelizmente não é. Talvez existem pessoas que estão aqui e estão com o seu nome restritivo em SPC, Serasa, Banco Central e outras entidades. Por que o brasileiro é tão endividado? Ah, pastor, a crise chegou.
Não, antes da crise chegar, o brasileiro continuava endividado. 2010, 2011, 2012, os tempos, né, de ouro do Brasil, um tempo de crescimento, chegamos a ser o 6º maior PIB, ainda continuamos sendo um povo que não se preocupa com o nome. E amados, a única coisa que você leva para o cemitério é o nome. Sim ou não? Sim. O caixão vai embora, a roupa vai embora, os ossos vão embora, mas o nome fica na lápide. E tem gente que nem o nome ele tem. É perigoso o cara ser enterrado e o credor ir lá e levar a lápide embora, porque o nome já não é mais dele. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Por que nós somos tão endividados como brasileiros? Eu não, graças a Deus, o Senhor me libertou, mas já fui muito endividado. Por que o brasileiro ele é tão endividado? Porque ele não aprende sobre finanças. Nós aprendemos, Davi, lá no início do nosso ensino médio, fórmula de Bhaskara. Quem lembra da fórmula de Bhaskara aqui? Você já aplicou isso na sua vida alguma vez? No seu casamento, você já aplicou isso alguma vez? Na sua vida profissional, você já aplicou? Não. Mas é importante, no vestibular cai. Acho que só foi o único lugar que eu lembrei, que eu usei. Tabela periódica. É importante nós sabermos, conhecermos os elementos, né, da química. Agora, minha pergunta é, alguma vez você usou a tabela periódica com os seus filhos, a educação dos seus filhos? A gente não lembra nem os elementos especificamente, a não ser quem trabalha no ramo, né? Ao contrário, não. Nós aprendemos tantos assuntos, que não estou aqui desmerecendo esses assuntos, Reinaldo, mas nós aprendemos tantos assuntos que a gente não usa, e coisas que nós precisaríamos usar, que é uma vida financeira, uma gestão doméstica de finanças, nós não aprendemos. E por não aprendermos, pastor Elias, que nós somos tão complicados quando se trata, Marcel, de vida financeira. Essa é uma grande realidade. Aí nós não aprendemos na escola. Os nossos pais também não aprenderam e muitas vezes não nos ensinam. Eu não lembro nunca de meu pai ter sentado comigo, Davi. Quando eu fiz meus 14, 15 anos e comecei a trabalhar, ele disse para mim, senta aqui que agora eu vou te ensinar como você administra dinheiro. Você pega a 10ª parte do seu salário e devolve como dízimo, porque somos cristãos e acreditamos nessa obediência. Número 2, você pega uma outra 10ª parte e coloca numa poupança, porque daqui 5, 6 anos você vai querer ter um carro e você precisa guardar um pouquinho de dinheiro. A outra parte você vai investir na sua educação. Meu pai nunca fez isso, porque o pai dele não fez com ele. Talvez alguns de vocês receberam esses ensinamentos, que eu não recebi. A escola não ensina, o pai não ensina. Aí sobra o último lugar que a gente tem aprendido é o quê? A igreja. Mas quando a gente chega na igreja, Sandro, fala-se de dinheiro, torce o nariz. E essa é a grande dificuldade que muitas pessoas enfrentam. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós não aprendemos vai nos levar ao fracasso. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Pessoas que estão hoje, Wellington, endividadas, arrebentadas financeiramente, é porque nunca aprenderam a tratar de dinheiro. Então na escola nós não aprendemos sobre dinheiro, em casa não aprendemos sobre dinheiro. Onde nós vamos aprender sobre dinheiro? Na igreja. Até porque a Bíblia, ela nos ensina muito sobre questões financeiras. Eu não sei se você sabe, mas existem mais de 2.300 versos na Bíblia que tratam de dinheiro ou de posses. Então eu posso dizer que existem milhares de textos bíblicos, Leandro, que falam sobre finanças. Mas nós ainda torcemos o nariz quando se fala de dinheiro dentro da igreja. Se você pegar os ensinamentos de Jesus, você vai descobrir, Vanessa, que metade das parábolas, mais da metade das parábolas, irmã Norli, que Jesus ensinou aos seus discípulos e àqueles que o seguiam, tratam-se de dinheiro. Mais da metade dos ensinamentos que Jesus gerou para as pessoas que estavam caminhando com ele eram sobre dinheiro. Por exemplo, a parábola dos talentos. O que era um talento? Valor monetário. Quem está aí, diga amém. Sei que vocês tinham ido embora. Por exemplo, a parábola da dracma perdida. O que era uma dracma? Dinheiro, uma moeda. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. O que o filho pródigo pediu para ir embora? Dinheiro, herança. Que é outra, a viúva pobre. O que ela deu? Dinheiro. O jovem rico, por que não seguiu a Jesus? Por causa de dinheiro. Nós vamos lá, o servo que foi perdoado da sua dívida e não perdoou aquele que lhe devia, era o quê? Dinheiro. Então, amados, esse assunto, dinheiro, é mais espiritual do que nós imaginamos, mas nós muitas vezes não queremos aplicar os princípios da palavra. A Bíblia está recheada de ensinamentos práticos, mas a igreja do Senhor Jesus tem rejeitado esses ensinamentos, e é por isso que passamos por tanta dificuldade. Eu nasci num tempo que ser crente você tinha que ser pobre. Quanto mais pobre você fosse,
mais crente você era, mais rápido você ia para o céu. E usava-se muito aquele versículo, né? É mais fácil um camelo passar pelo vão da agulha do que o rico ir para o céu. E a gente fala, vamos ser tudo miserável, né? Quanto mais suja a gola da camisa tivesse, mais encardida, mais pobre você era. Quanto mais furado fosse o seu sapato, mais sinal de santidade existia. Não, amados, Deus não quer que nós sejamos pobres. Deus não quer que nós vivamos na miséria, até porque a Bíblia deixa bem claro que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é teu pai, sim ou não? E qual é o pai que tem prazer em ver o seu filho na miséria? Ninguém. Ninguém tem o prazer de ver o filho na miséria. O que nós queremos? Se você ama seu filho, dá o melhor. E Deus quer dar o melhor. Mas por que muitas pessoas estão na igreja, não vivem o melhor, Marciana? Porque eles não são obedientes às Escrituras. Eles não aplicam os princípios, Renan. Eles rejeitam aquilo que a Bíblia nos ensina. E por rejeitarem, Leila, a Bíblia diz, Oséias 4:6, perecem. Perecem porque não querem viver aquilo que a palavra de Deus lhes ensina. Então, nessas 3 semanas, eu quero trazer esses ensinamentos que nós encontramos na palavra do Senhor, esses princípios maravilhosos que nós encontramos na Bíblia, para que nós possamos ter esta plena compreensão que Deus quer nos abençoar. Deixa eu perguntar, aí atrás, vocês estão me ouvindo bem? Então eu preciso de mais retorno um pouquinho, Rafa. Eu não estou me ouvindo legal. Esse texto mesmo que nós falamos, que é mais fácil um camelo passar pelo vão da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Há hoje uma confusão. As pessoas ficam imaginando um camelo passar pelo vão da agulha. Isso é natural, é normal? Sim ou não? Só um milagre de Deus, só que não tem nada a ver com agulha, amados. O que era a agulha? A agulha era a entrada do templo, Neinha. O templo, ele é portas grandes, o templo que foi reconstruído depois do templo de Salomão, né? E por terem portas grandes, facilmente um camelo ou animais poderiam entrar, pastor Elias. Então o que o judeu construiu? Ele construiu como se fossem muretas, estacas, que dificultassem a entrada de um animal grande. E essa estaca, como se fosse hoje uma roleta, apenas um ser humano poderia passar por ele. Então ele está dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo vão da agulha, que é aquela entrada do templo, que é difícil, mas poderá ser possível. Difícil, mas possível. É mais fácil um camelo passar por ali, porque ele é grande, e ele vai se desviar e vai entalar naquele lugar, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por que ele diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque existem muitas pessoas, Reinaldo, que elas colocam o seu coração, Josmar, no dinheiro. E este é o primeiro princípio que a palavra do Senhor nos ensina, e eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo em Salmo, número 62, verso 10. O primeiro erro de muitas pessoas é que quando elas começam a ganhar dinheiro, quando elas começam a prosperar, o dinheiro delas deixa de estar com Deus, ou, aliás, o coração delas deixa de estar em Deus, e elas começam a aplicar o seu coração em finanças, e isso é destrutivo. Jesus nunca falou, Wagner, mal do dinheiro ou contra o dinheiro, mas ele falou sobre um coração que é escravo do dinheiro. E o salmista começa a aplicar isso, Davi, quando ele diz assim: não confie na extorsão, nem coloque a sua esperança em bens roubados. Preste atenção em mim aqui. Ele está dizendo assim: não queira depender ou ser sustentado por dinheiro vindo de lugares errados. Sabe aquela pessoa que alguém chega e oferece para ele um som de carro? Ele diz, de onde veio? Fala, melhor você não saber. Quanto custa? O valor é 500, mas eu te vendo por 100. Tem alguma coisa errada aí, sim ou não? Não coloque seu coração, não coloque a sua esperança em coisas erradas. Não coloque seu coração em extorsão, propina. Sabe por que o país hoje está passando a vergonha que está? O risco Brasil está lá no alto hoje. Sabe por que hoje nenhum país do G5 está permitindo ou está indicando o Brasil como um país de investimento? Porque nós somos, infelizmente, um dos países mais corruptos do mundo. E a corrupção não está apenas nas grandes empresas, nas maiores empresas do Brasil que hoje nós vemos, que pagavam propina para esses políticos corruptos. A corrupção começa dentro da casa de muito crente, de muita pessoa que não tem condições financeiras favoráveis. Quando ele passa pelo posto, pelo uma blitz de um guarda, e ele não pagou o IPVA, e ele dá 50 para o guarda liberar ele. Propina. Você acha que é pecado, o pecado daquele milionário que pagou para o deputado aprovar uma lei ou fazer uma medida provisória que beneficia a empresa dele, é diferente do pecado daquele que paga 50 para o guarda? Não. É a mesma coisa.
Por isso que hoje nós estamos passando a vergonha que nós estamos passando. A corrupção tem que mudar lá em cima? Tem. Eu, por mim, tenho que acabar com metade dos cargos políticos, de deputados, vereadores que existem no país, porque tem um monte de gente lá que não está fazendo nada direito, e tem que mudar todos aqueles que estão lá. Seja vereador, prefeito, deputado, governador e presidente. Para mim, amados, essa é a verdade, Éder, sabia? Tem que tirar todo mundo que está lá e colocar todo mundo gente nova. Porque tem muita gente que até crente se diz, para receber voto, ele se diz crente. Mas lá na frente ele está fazendo só falcatrua, só trambicagem. Mas também tem que mudar aqui embaixo. É gente que vai no mercado e se ele puder passar um sabonete a mais e não pagar, ele passa. Se ele puder deixar o caixa de leite no carrinho e a moça não vê para cobrar, ele vai embora com aquele leite sem pagar. Ele diz aqui, ó, primeiro princípio: não confie na extorsão e nem coloque a sua esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não coloquem elas. Não ponham nelas o seu coração. O problema não está, Ivan, em nós vivermos a riqueza. Deus, Ele quer nos abençoar. O problema é quando nós colocamos o nosso coração na riqueza. Mas vai comigo em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Um texto mais conhecido. E aí, Renata, nós vamos compreender plenamente o que o salmista diz no Salmo 62 de uma forma muito explícita. Paulo ensinando ao seu servo, ao seu filho Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram com muitos sofrimentos. O problema não está em você buscar o favor de Deus em sua vida. O problema é quando você coloca como objetivo da sua vida o dinheiro. E hoje tem sido essa a grande dificuldade, Rony. Pessoas que elas amam mais o dinheiro do que almas. Elas estão mais preocupadas com o seu bem do que as pessoas que estão indo para o inferno. Ele passa na rua no dia de chuva, vê o irmão na igreja, indo a pé, com o guarda-chuvinha, e ele pensa, se eu chamar ele para entrar, ele vai sujar meu carro, vai molhar meu carro. Ele já se molhou mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. Ele é vizinho do irmão que tem criança e tem que vir para a igreja, mas está chovendo, está frio, ele sai de fininho para não dar carona, porque senão não acostuma, Davi. E aí se acostuma é um problema. Esse hoje é o nosso coração. Um coração egoísta que se preocupa mais com coisas do que com pessoas. Ele diz, não coloque o seu coração no dinheiro. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é quando nós estamos apaixonados por ele. Porque toda pessoa que está apaixonada pelo dinheiro, ela se transforma em escrava do dinheiro. O que nós precisamos compreender, irmão João, que o dinheiro tem que trabalhar para nós. Tudo que existe na terra, Deus deu para domínio do homem. E Deus falou para Adão, dê nome para as coisas e domine sobre os animais. Ou seja, todos os recursos têm um papel de te servir. Por isso que Jesus fala que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra. Tem gente que ele quer ficar milionário. Um dia eu tive meu coração assim. Meu sonho para poder ser pastor e vir para o ministério na época era ter $1 milhão guardado. E eu falava, eu não quero depender de salário de pastor. Porque eu sempre soube que é uma situação que não é muito confortável. Mas o meu coração estava o quê? Em juntar riquezas, guardar tesouros. Onde que nós temos que guardar os nossos tesouros? Lá no céu. Porque tudo isso aqui, amados, a traça corrói. Ou quando você morrer, sua família vai mandar todo o ouro que você guardou no banco junto no caixão. Tá bom. Eles vão colocar lá uns latão, vão dizer, morto não gasta. E até porque se você for para o céu, em nome de Jesus irá, amém, queridos? Lá no céu você não vai precisar de dinheiro. Mas não estou dizendo que você não tem que guardar. Você tem que saber administrar e nós vamos chegar nesse ponto. O problema é que quando nós começamos a colocar o nosso coração no dinheiro, Roy, nós começamos a viver uma escravidão. E a escravidão para uma vida financeira, para dinheiro, Pierre, nos faz não ter contentamento. Sabe qual que é uma das dificuldades que nós encontramos na sociedade brasileira, mundial, mas principalmente brasileira? Não estão contentes com nada. Ele tem um iPhone 4. Qual que é o sonho dele? Ter o 5. Aí ele compra o 5, ele quer pelo menos o 5S. Aí ele consegue o 5S, 3 meses depois já não está bom para ele, é obsoleto. Qual que ele quer? Aí ele comprou o 6, olha que bênção, pastor, é que eu uso o telefone muito para evangelizar no WhatsApp. Aí ele descobre que tem o 6S. O coração dele já não está mais contente com o 6.
1 Timóteo 6,6. Isso? O amor ao dinheiro é uma coisa maligna. Sabe por que é maligno? Tem gente que mata por causa de dinheiro. Tem gente que abandona a família por causa de dinheiro. Tem marido abandonando filhos por causa de dinheiro. Tem filho matando o pai por causa de dinheiro. Não aconteceu isso com aquela Susana Richthofen? Ela não matou os pais por causa de dinheiro? O amor ao dinheiro é maligno. Deus falou para Adão: domine sobre os recursos, e não deixe os recursos te dominarem. Nós precisamos entender isso, amados. E aí voltando aqui, aí o cara tem o 6S, glória a Deus. É o celular, para alguns, o mais completo. Aí ele entra no Facebook e descobre que estão lançando o 7. Aí ele fica deprimido porque ele quer o 7. Não temos contentamento. O cara tem o Fusca, ele diz: o meu sonho é ter um Gol. Aí ele compra o Gol, ele diz: o meu sonho agora é ter um Jetta. Aí ele compra o Jetta. Quando ele compra o Jetta, 6 meses depois, ele já não está contente. As pessoas não estão contentes. E quando as pessoas não estão contentes, Davi, sabe o que acontece? Elas são escravizadas pelo consumismo. Sabe o que tem destruído muitas famílias e muitos casamentos hoje? Pessoas que não têm controle sobre as suas compras. A psicologia diz que o consumismo é uma fobia, é uma doença, mas eu vou dizer para você: consumismo é maligno. O que é o consumismo? É você comprar o que você não precisa. Tem um pastor muito famoso, se eu não me engano é o pastor Cláudio Duarte, que ele diz: o problema da sociedade hoje é que ele compra o que ele não precisa com o dinheiro que ele não tem para mostrar para pessoas que ele não gosta. E essa é uma verdade. Ele compra, ele vai na loja, uma calça jeans ele resolve, mas ele tem que comprar 3. Mulher é uma bênção, né? Ela vai na loja porque ela diz: eu estou precisando de um sapatinho básico preto. Mas ela traz um rosa, um amarelo, um lilás e mais uma rasteirinha. Amados, nós muitas vezes descontrolamos, compramos o que não precisamos. Compramos coisas que nem usamos. E é por isso que nós nos arrebentamos financeiramente. Quando nós compreendemos que o amor do dinheiro vai nos levar à destruição, que o descontentamento com aquilo que tem em nossas mãos pode nos levar ao fracasso, e quando nós compreendemos que o consumismo, ele com certeza vai ser destrutivo, eu levo você para o livro de Mateus, capítulo 14, verso 14. Abra sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 14, verso 14. Mateus, capítulo 14, verso 14. A palavra do Senhor diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, curou os seus doentes. E ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Olha o dinheiro aí. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê a eles vocês algo para comerem. E os discípulos disseram: tudo que temos aqui, Jesus, são apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus então disse: tragam até a mim. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos seus discípulos, e estes à multidão. E todos que comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos então recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por mais que nós, Bruno, ao lermos esse texto, vemos apenas um milagre sobrenatural de Deus, aqui existem, Márcio, princípios fundamentais para uma vida financeira. Por mais, Sandra, que nós não tenhamos a compreensão que esse texto está falando de dinheiro, especificamente nos ensine a administrar o que Deus dá para nós como recurso, Ele está nos ensinando como podemos aplicar as nossas finanças de uma forma correta, e esses princípios nos levarem a viver uma vida de multiplicação. Quem quer ter as suas finanças multiplicadas, levante a sua mão e diga amém. Então esse texto tem mais a ver comigo e com você do que nós imaginamos. Primeira coisa que nós encontramos: Jesus desceu do barco, estava em uma outra região e a multidão o acompanhou. E ele já desceu, William, trabalhando. A Bíblia diz que ele trabalhou o dia todo, ele ministrou, ele curou os doentes, libertou as pessoas. E no finalzinho do dia os discípulos chegaram para ele e falaram: Jesus, vamos acabar o culto logo, porque esse culto já durou o dia todo. Estamos cansados e com fome. Mas eles não falaram que eles estavam com fome. Falaram: o povo está com fome, Marcelo. Ele falou: vamos liberar logo o povo, até porque está ficando tarde, Jesus. Daqui a pouco o Carrefour fecha. Daqui a pouco o Extra já vai estar fechado, mesmo sendo 24 horas. A mercearia do seu Joaquim já fechou faz horas. E esse povo vai ficar com fome atrás da gente.
Aí Jesus, amados, na sua condição humana, mais sobrenatural de Filho de Deus, olha para aqueles homens de pouca fé e diz assim: Ivonete, ora, dá comida para o povo, dá um lanchinho para eles. O problema é que não eram 150 pessoas, só homens 5.000. Alguns teólogos acreditam, Sandro, que naquele dia, entre homens, mulheres e crianças, haviam 12.000 pessoas, Rose. Quantos pães a gente tem que dar para 12.000 pessoas? Quanto custa um pãozinho hoje, William? 50 centavos? 45, tá barato lá em Vaso. Tem que começar a comprar pão lá na confeitaria do Vaso. E é bom esse pão, hein? Amados, vamos imaginar que eles comessem só um pãozinho. 50 centavos vezes 12.000, quanto que ia gastar só de pão? 6.000 reais. Mais o peixinho. Era dinheiro. O discípulo falou: nós não temos. Ele falou: o que vocês têm aí? Ele falou: nós bem não, né? Depois lá em Lucas a gente vai descobrir, tem um menininho aqui que trouxe o lanchinho dele, nós vamos roubar a merenda dele. Nós vamos dividir aqui o lanchinho, 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: tragam-me aqui. Aqui, amados, nós encontramos o primeiro princípio para uma vida financeira abençoada. Aprenda a guardar, a poupar. Tenha sempre algo em suas mãos. Pastor, o texto não fala nada de ter, poupar, guardar. Claro que fala. A primeira coisa que Jesus pergunta para os discípulos quando eles precisavam resolver uma questão financeira: o que você tem em suas mãos? A palavra do Senhor diz que o Senhor multiplicará 100 vezes mais o que você tiver em suas mãos. Quanto você tem hoje na sua conta bancária que é seu e não do banco, para Ele multiplicar? Pastor, estou devendo 1.000. Se Ele multiplicar 100 vezes o 1.000 que você está devendo lá, quanto você vai ficar devendo? Não, Deus não é malvado, Ele não vai multiplicar a dívida. Ok, vamos voltar aqui então. Ele diz que Ele vai multiplicar o que você tem na sua mão. Quanto você tem hoje? Pastor, não tenho um tostão furado. 0. 100 vezes 0 é quanto? O primeiro princípio, amados, para que nós possamos viver a multiplicação de Deus em nossas vidas, a provisão, o cuidado e a prosperidade, é que nós precisamos ter algo em nossas mãos para multiplicar. O problema, amados, não é a crise hoje. O problema é que o brasileiro nunca se preparou para a crise. O problema, amados, é que tem muita gente, quando ele tem R$1.000 no bolso, ele faz churrasco a semana inteira de picanha e Coca-Cola. E aí depois que acaba os 1.000, ele come pão com carne moída, quando tem carne moída. Se não virar só um pãozinho com margarina. O brasileiro hoje não sabe, não foi ensinado e não tem o hábito de guardar. Jesus só multiplicou os pães e os peixes porque alguém tinha. Então eu quero te deixar uma dica de economista, uma dica de pastor e de amigo. Aprende a administrar as suas finanças de uma forma que sempre sobre um pouquinho, porque quando sobrar, você vai entender a provisão de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Segunda lição, segundo princípio que eu aprendo nesse texto. Jesus diz: tragam até mim. O segundo princípio, amados, nós precisamos apresentar a nossa vida financeira a Deus. Nós precisamos deixar a nossa vida financeira sempre aberta ao Senhor. E nós fazemos isso, pastor Elias, de 2 formas. Número 1, antes de fazer qualquer tipo de negócio, nós precisamos aprender a perguntar para Deus se Ele concorda com aquele negócio. Sabe por que tem gente que compra o carro, depois de 6 meses ele tem que entregar para o banco? Porque número 1, ele não avaliou as suas finanças. Número 2, ele não perguntou se era a vontade de Deus. Aí ele compra o carro, Elaine, ele vem e dá o testemunho, né? Olha, Deus me deu o carro, que maravilha, que bênção. E deixa até uns irmãos com inveja que não conseguiram comprar. Aí depois de 6 meses ele volta a andar de a pé. Fala: cadê o carro que Deus deu? Ele tomou. Não, não foi ele que tomou, foi o banco. Sabe por que não foi ele que tomou? Porque não foi ele que deu. Aprenda a perguntar para Deus. Tem gente que ele quer além do que ele pode. E quando ele vai além do que ele pode, o que acontece, Karine? Ele se quebra. Segundo princípio: traga Deus para as suas finanças, ou leve as suas finanças até Deus. Seja liberal no reino. Consagre a tua renda sendo fiel a Deus. A Bíblia diz: trazei o dízimo e a oferta na casa do Senhor, para que haja sustento na minha casa. Só vou falar sobre dízimo hoje e agora. Ele diz: então façam prova de mim. Hoje a grande dificuldade que as pessoas têm é de serem liberais. Quando ele diz: tragam até mim, Éder, ele está dizendo: deixa eu participar da sua vida financeira. Multiplicaria-se os pães e os peixes se eles não trouxessem para Jesus? Não. Deus pode multiplicar a sua vida se Ele não fizer parte das suas finanças? Não. Tem gente que ele quer tudo que Deus tem para ele, mas ele não quer fazer com que Deus participe da sua vida financeira. Número 3,
A Bíblia diz, e Jesus fez com que todos se sentassem. Aí você diz, pastor, agora eu quero ver um princípio financeiro aí. Me diz onde o povo sentar na relva, vai ter um princípio financeiro. Todos os que nós podemos imaginar está aqui, o principal de tudo. Antes de Jesus permitir que os discípulos servissem aquele povo, o que ele mandou o povo? Se organizar. Sabe por que tem muita gente que não consegue viver a multiplicação? Porque não tem organização. Como que Jesus multiplicaria os pães e os peixes e serviria todo aquele povo e todo aquele povo comeria bem, se ele não tivesse uma organização e saber quem recebeu e quem não recebeu? Como que você vai conseguir organizar a sua vida financeira, vai conseguir pagar suas dívidas e prosperar se você não consegue organizar a sua vida financeira? Tem gente, amado, que ele não sabe quanto ele deve. Eu ensino nas minhas palestras de finanças, e fiz muitas palestras de finanças. Eu lembro, amados, que a Maisena, sabe a Maisena? A fábrica da Maisena me contratou há 1 ano atrás, e eles entraram em contato e pediram para eu fazer uma palestra, eles pediram para eu fazer em um dia. Eu não quero mentir para vocês, eu não me engano se eram 6 ou 7 palestras em um dia. Tudo bem, um atrás do outro, não. Fechamento de turno. Eu comecei a primeira palestra às 3 horas da manhã, de domingo, que era o primeiro turno, e fiz a última palestra às 6 horas da tarde da segunda-feira. Foram 7 palestras, se eu não me engano. Sobre por que eles me chamaram lá para dar palestra? Sobre finanças. Finanças domésticas. Organização de vida financeira. A pessoa que me ligou falou assim, o nosso RH não aguenta mais receber ligações de empresas que estão cobrando os inadimplentes, que são os nossos funcionários. Ele falou, nós recebemos 120 ligações por semana de empresas cobrando. Uma empresa que tem quase 1000 funcionários. E aí fui eu ensinar eles a fazerem o quê? Organizar suas finanças. Quanto você paga de aluguel? Quanto você paga da parcela do teu carro? Quanto você gasta de comida? Tem gente que ele não sabe quanto ele gasta de comida. E aí ele não sabe por que ele diz assim, meu Deus, eu preciso ganhar mais. R$2.000 não está resolvendo, irmão, você pode ganhar 20. Enquanto você não aprender a organizar, vai continuar faltando. Porque com 2 você vai se endividar, com 5 você vai endividar, com 10 você vai endividar e com 20 vai se endividar. Porque o problema não é o quanto você ganha, o problema é como você tem as suas finanças organizadas. Organização trata-se de você colocar no papel tudo que você gasta. Quem está me entendendo, diga amém. Tudo que você coloca no papel. Você tomou um cafezinho, R$1,50, coloca no papel. Você foi no mercado e comprou 7 pãezinhos, coloca no papel. Aliás, esse é um outro ponto que muitas vezes nós não prestamos atenção. Sebastião, o cara vai no mercado todo dia, ele compra 10 pães, 200 gramas de queijo, 200 gramas de presunto. O dono da confeitaria gosta disso, né? É uma benção, de preferência 12. Mas eles comem apenas 8 pães. Mas ele compra 10. O que aconteceu? Sobraram 2 pãezinhos. Ele comprou 200 gramas de presunto, 200 gramas de queijo. Na média, eu já conheço, já sei, hoje eu não peço por grama, eu peço por fatia. Por gentileza, me dá 6 fatias de queijo, 6 fatias de presunto. Os caras ficam loucos da vida. Por quê? Ele compra pelo peso, não sabe qual é a quantidade. Aí ele chega em casa, sobra 2 pães e sobra uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Na segunda aqui, a nossa contabilidade do meu querido William, vamos arredondar, quanto custa um pão? 45, 50 centavos. Sobraram aqueles 2 pãezinhos. Amanhã de manhã ele vai comer o pãozinho? Dificilmente. À tarde, no outro dia, ele vai comer o pãozinho. Se ele não fizer uma torrada ou farinha de rosca, aquele pãozinho vai pro lixo. Quanto que ele jogou no lixo? R$1. Sobraram 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto. Uma média, 45 centavos cada fatia. Mais ou menos. R$1 cada fatia de queijo. O sangue de Jesus tem poder. Também o leite está R$4, né, gente? Subiu tudo. O problema não é. Amado, sobrou 2 fatias de queijo. R$1 cada fatia vai custar R$2. Quanto que ele já jogou no lixo? R$3. Mais um presuntinho, vai dar mais R$1, as 2 fatiazinhas? Vai ser R$1? É. Mas aí, amados, ele jogou 4, 5 pila por dia. 30 dias, vezes R$5, vai dar quanto? Pastor, é só R$150 vezes 12. R$1.800. Irmão, com R$1.800, você vai para Florianópolis, fica num hotel bacana, no final do ano, com o pãozinho que você jogou fora. Sabe o que é isso? Esbanjar. Daqui a pouco eu vou chegar nisso, eu até adiantei o processo. Organize a sua vida financeira. Organize, saiba onde você gasta. Saiba o que você paga. Avalie teu telefone celular. Você precisa de tudo que você paga ali? Vale a pena você ter um telefone por controle ou ter um telefone por crédito? Não, pastor, o crédito é mais barato. Será que é mesmo? Quanto você gasta por crédito por semana? Não é melhor você ter uma conta controle, não daquelas que o negócio, que o Satanás faz parte da conta, né? Que tem umas contas que parece que vem um demônio junto, né? Ele está ali sempre te oprimindo, né? O devorador já vem na conta de telefone.
Organize a sua vida financeira. Saiba o que você tem, o que é seu, o que não é. Quer ver outra organização? Dinheiro do banco nunca é teu, mas tem gente que ele não consegue descobrir que ele tem crédito. O banco liga Davi. Olá, tudo bem, cliente? E ele diz tudo. Falou, pois é, nós acabamos de aprovar um crédito para você aqui. Está disponibilizado na sua conta, pré-aprovado, R$5.000. Mas dá uma coceira no cara para gastar os 5 mil. Ele não tem nem no que gastar, mas ele vai lá e tira. E daí faz em suaves parcelas. E aquele dinheiro que era 5, ele paga 10. Porque o produto mais caro no Brasil hoje chama-se dinheiro. Taxa de juros fora do comum. Por que nós fazemos isso? Porque não temos organização. Jesus falou, sentem-se na relva. E ele organizou o povo para poder multiplicar. Quem entende, diga amém. E o quarto e último princípio. Depois que todos comeram de se fartar, Rony. Não foi um pãozinho e um peixinho, não. O povo comeu com força. De graça. Sabe aquele negócio que o cara olha e fala, não aguento mais. Foi assim. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos recolherem as sobras. Mas as sobras não eram restos. Não era pão babado, peixe com a metade da espinha para fora. Era comida que não foi tocada. 12 cestos. Por que lá o que Jesus mandou recolher o que sobrou? Ora, sobrou. Mas ele era Jesus. Amanhã ele podia multiplicar, sim ou não? Inclusive, alguns dias depois, teve a segunda multiplicação. Por que Jesus manda recolher os cestos, os 12 cestos? Há um princípio aqui. Não esbanje aquilo que você tem. Aí entra aqui no pãozinho que eu falei para vocês, que eu adiantei o processo. Compre o que você precisa. Abra seu congelador hoje e veja quantas coisas tem no seu congelador, que já faz 6 meses que estão lá e você não usou. Abra sua despensa e veja quanto pacote de macarrão às vezes já venceu e você vai ter que jogar fora. Sabe o que é isso? Esbanjar. Como eu falei, tem gente, Marciana, que come picanha no início do mês. E no final do mês ele tem que comer ovo frito. Nada contra o ovo frito, que é gostoso. Mas enjoa se você tiver que comer 7 dias ovo frito direto. Tem gente, quando ele recebe um dinheirinho a mais, irmão, pensa no cara, faz churrasco todo dia. É festa, é bagulho. E vai para o Beto Carreiro World, e vai para a praia. E vai, e abençoa. É ou não é uma loucura? Aí acaba o dinheiro. Aí nem levar a mulher na pastelaria do China ele pode levar. Administra. Hoje sabe qual que é a maior, não sei hoje, mas há algum tempo a maior dificuldade do brasileiro? Não olha preço. Quem aqui vai no mercado e não olha preço? Bem sinceramente, levanta a sua mão. Não olha, não olha. Ele vai colocando no carrinho. Pelo amor de Deus, gente. Organização, não esbanjar, faz com que a gente prospere. Amém, queridos? Amém, queridos? Jesus nos deixou muito claro princípios importantes para a nossa vida financeira. Eu quero saber, você quer que Deus multiplique e gere provisão na sua vida? Você quer viver as bênçãos e o favor de Deus na sua vida financeira? Então saiba administrar o que Deus coloca em suas mãos. Coloque-se de pé em nome de Jesus.